Tudo bem? Olá, alunos do Gateway, bem-vindos de volta ao podcast. Hoje vai ser muito diferente porque teremos o apresentador do nosso estúdio de podcast, o Sr. John Michaels. Sim, obrigado por me receber no estúdio. No meu Haras, no seu estúdio. Sim, não é meu estúdio. Mas hoje vamos falar sobre algumas perspectivas, como por exemplo, eu sou da geração Y. Eu nasci em 1994, você é da geração X. Muito. Não fará você revelar quando nasceu. 1969. Orgulhoso de 109. Ok. Então, cara, sim, você tem a mesma idade dos meus sogros. Isso é emocionante. Então isso é como uma conversa com eles, o que é perfeito. E vamos falar sobre coisas da cultura, como talvez alguma perspectiva de você ter crescido no ar em que você cresceu e como você sabe a geração Z e a geração Alpha. Enquanto eles assistem a um podcast como este, pode ser útil para eles entenderem, tipo, onde os pais, tios, tias, professores e treinadores estão em termos de mentalidade, enquanto falamos talvez sobre algumas questões mais polêmicas da nossa sociedade e como tudo isso se conecta com a fé. Estou animado para mergulhar nesse assunto. Quando sentamos aqui, meio que estávamos conversando um pouco sobre LGBTQIA+, transgeneridade, sobre onde diferentes perspectivas podem estar e como as pessoas se posicionam, e também falando sobre a humanidade de tudo isso. Então, acho que para você, ao crescer, foi em uma época diferente que é muito distinta de hoje. Mesmo quando eu estava no ensino médio, era muito diferente do que nossos alunos estão passando agora. Quanto à conversa sobre pessoas LGBTQ, eu também quero falar sobre isso. Elas são pessoas. Não podemos simplesmente falar de forma generalizada sobre uma comunidade ou algo assim, mas sim falar sobre as pessoas. Então, obviamente, esse tipo de pessoa com diferentes, preferências e orientações sexuais não surgiu do nada. E elas existem há muito tempo, ao longo da história. Vemos exemplos disso em diferentes sociedades e em como trataram essas pessoas. Então, como um Gen Xer crescendo nos Estados Unidos, como era o clima em relação às diferentes orientações sexuais, quando você estava talvez no ensino médio. Bem, deixe-me começar dizendo que tivemos essa conversa rápida sobre todas essas coisas como transgeneridade, a comunidade LGBTQ, etc. Quando você envolve as redes sociais, a política e todos esses diferentes mecanismos, o indivíduo, o ser humano tende a ser deixado de lado. E estamos falando de seres humanos aqui. Então, crescendo nos anos 70, quando eu era criança, eu não sabia nada sobre isso. Mas no ensino médio, nos anos 80, havia pessoas que era bem óbvio que tinham uma inclinação homossexual e, sinceramente, ninguém mexia com elas. É como se, pelo menos, você tivesse coragem e caráter para assumir e dizer, é assim que eu sou. Não preciso concordar com isso, mas tudo bem. Ninguém realmente se importava com isso. Definitivamente, me parece que nos últimos 10 anos, isso se tornou algo mais movido por uma agenda. E todo mundo está sendo segmentado. Mas você precisa abordar as coisas a partir de uma perspectiva bíblica e lembrar que está lidando com indivíduos. E todos nós temos esperanças e sonhos, forças e fraquezas, e é preciso entender que as pessoas estão passando por uma jornada, e realmente é uma jornada. E quando você fala sobre algo que eu acredito ser tão sério quanto, digamos, o transgenerismo, há muitas camadas envolvidas e precisamos ser compreensivos em relação a isso. E o motivo pelo qual queremos ser compreensivos é para que possamos abordar isso de forma pura e da maneira que, por exemplo, o apóstolo Paulo nos aconselharia a abordar. Conheça seu público, certo? Não jogue isso na cara de alguém, tente se colocar no lugar da pessoa e entenda de onde ela está vindo. É nosso papel compartilhar, não é nosso papel converter ninguém. É. Isso mesmo. Acho que eu só queria talvez dar um pouco de contexto para estudantes que talvez não estejam tão familiarizados ou que estão crescendo em seu conhecimento. Então você mencionou o apóstolo Paulo em uma abordagem mais bíblica. Então quando você fala sobre isso, o apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Jesus. Ele teve uma história realmente incrível que podemos ler no livro de Atos. E ele passou de ser um cidadão romano que também tinha origem judaica, e então ele fazia parte da elite da religião judaica na região. E então ele é transformado por Jesus. Ele deixa de ser conhecido como Saulo, Deus muda seu nome para Paulo como um símbolo dessa transformação. E então ele tem a tremenda tarefa de levar essas boas novas do evangelho aos gregos, aos romanos, porque o mundo mediterrâneo era majoritariamente dominado por gregos e romanos. Mas todas essas culturas também tinham uma cultura subjacente. Assim como a cultura hebraica foi fortemente influenciada pela cultura grega. Certo. Mas ainda é a cultura hebraica.
E então ele tem que contextualizar isso ali, e depois contextualizar para aqueles na Grécia, e depois na Turquia moderna. E assim, todas essas diferentes regiões tinham um contexto diferente. E, portanto, enquanto caminhamos como crentes, é nossa responsabilidade levar a mensagem da graça que Jesus nos dá, assim como Paulo, e contextualizá-la, mas também trazer um nível de verdade para que essa verdade... Quero falar um pouco mais e de forma aprofundada sobre a humanidade e sobre o lado verdadeiramente humano das pessoas, porque nós tendemos a compartimentalizar tudo isso de uma maneira que nos impede de enxergar a pessoa em sua totalidade. Então você mencionou algumas coisas como políticas públicas, política e tudo isso. Qual é a sua perspectiva como alguém que você sabe cresceu nos anos 70 e 80 e agora, na sua vida adulta, está vendo a nossa sociedade de hoje? Como você, como seguidor de Cristo, busca encontrar a humanidade em cada pessoa? Primeiro, engaje-se. É muito fácil levantar barreiras e ter uma predisposição em relação às pessoas. Mas eu aprendi nesses 55 anos que o Senhor me deu nesta terra que se você simplesmente se envolver, começar a fazer perguntas e for gentil, as pessoas vão se abrir para você. Acho que a maioria das pessoas tem medo, mas tudo depende de como você aborda alguém, tira um tempo, sai da sua zona de conforto e conversa com as pessoas. Se você encontrar pessoas que parecem estar seguindo um caminho diferente do seu, tenha um pouco de curiosidade. As pessoas sabem muito rápido se você se importa com elas ou não. Então, apenas nos importamos com as pessoas Homem. e se envolver. E então, falando com a geração Z e a geração Alpha, vocês são algumas das pessoas mais criteriosas que já conheci na minha vida. Mas você tende a erguer muros para se manter em uma posição não ofensiva. Então talvez você pudesse conversar apenas. Estou curioso para saber sua perspectiva sobre não ser ofensivo, mas também não ser ofendido. Então, quando eu era criança, a maior diferença entre a geração X, em termos da infância e do início da adolescência, e as gerações mais jovens de hoje, é que não fomos criados para sermos protegidos. Fomos criados para rolar na lama, andar de bicicleta sem capacete e de patins pela rua no meio do trânsito. É selvagem. Selvagem, sim. Quando você olha para trás, era selvagem, mas parece que... E minha falecida mãe foi professora da 4ª série por 47 anos. Estive dentro e ao redor do sistema educacional a minha vida toda. Essas crianças, os da geração Z, a geração Alpha e os Millennials, foram criados para serem compartimentalizados e protegidos. Totalmente certo. E existe meio que uma integração de uma certa mentalidade com a qual vocês foram criados. E isso pode ser um pouco assustador porque agora você está entrando em uma economia global onde há culturas que não são assim. Eles são muito agressivos e você tem que estar preparado para isso. Então, para mim, essa é realmente a maior diferença. Sabe, quando eu era criança, a ideia era sair de casa se você quisesse uma casa rústica e voltar com as luzes acesas quando as luzes da rua acendessem. Sim. Você nunca veria. Sim. Vi uma história recentemente onde havia algumas crianças. Não era no meu bairro, mas era em algum lugar em Austin. Era um bairro em Austin. Não me lembro exatamente onde, mas eles estavam lá fora, andando de bicicleta no meio do dia. Era verão, e eles foram chamados pela polícia porque não estavam sendo supervisionados. E é como se houvesse isto. Acho que há uma responsabilidade das crianças da geração Z e da geração Alpha e até mesmo da geração Y, pois agora somos pais, como eu tenho um filho, e há uma responsabilidade nossa de relaxar um pouco. Acho que ainda podemos estar seguros, mas é como se não quiséssemos criar uma geração constantemente ansiosa. Temos que ter um pouco de generosidade. Certo. Bem, há outro aspecto também. Acho que perdemos nosso senso de comunidade. Certo. Não somos realmente fortes em comunidade neste país. E posso dizer que minhas viagens pelo mundo, negócios e atividades militares são importantes e minha esposa é de São Paulo, Brasil. E posso dizer que na cultura latino-americana tudo se resume à família. É tudo uma questão de comunidade. Vivemos em bairros, e se você saísse pela porta da frente, olhasse para a esquerda ou para a direita, 5 casas abaixo, duvido você soubesse quem mora. Lá. Certo. É complicado porque é como se nossas casas fossem nosso próprio oásis, como deveriam ser. Mas também é como se não os tivéssemos. Não temos uma mentalidade de vizinho ou de aldeia? Certo. Sim. Embora cercas sejam boas vizinhas. Sim. Nós realmente voltamos a viver em nossa própria bolha e todos meio que vivemos em nossa pequena bolha. Mas acho que isso é algo que também mudou ao longo das décadas. Talvez a tecnologia tenha algo a ver com isso.
algo que é realmente interessante é, sim, a tecnologia com certeza. Mas meus dois vizinhos, tenho o Randy à minha esquerda, no meu lado direito, e depois tenho o Mark à minha esquerda ou no meu lado direito. Estou pensando na casa, olhando pra a minha casa. O Randy, é contratado de defesa da Força Aérea. Ele está constantemente em San Antônio, trabalhando na base aérea de lá. Ele tem filhos e leis nas Forças Armadas. Muito histórico militar, apaixonado por história. Hematomas, cerveja própria na garagem, ok? Ele é cervejeiro aqui em Leandra. Todos os seus sapatos estão perfeitamente alinhados no armário. Sim, e ele está sempre na garagem fazendo alguma coisa. Então se eu estiver trabalhando na garagem, ele vem. Ele também torra café. E é por isso que eu gosto quando estou assando. Sim, ele é um cara legal. E do outro lado está o Mark. E o Mark é praticamente o oposto do Randy. O Mark é, sabe, um músico metaleiro, um cara muito, muito tranquilo. Eles têm um filho e ele também é um cara ótimo. E os dois nunca se encontraram, mas eu estou ali no meio deles e penso, tenho algo em comum com o Randy, como o fato de sermos apaixonados por história. Nós dois gostamos de café. Tipo, nós dois torramos café. Como eu mencionei, viagens pelo mundo. Tipo, ele acabou de voltar de uma viagem de mochilão na Espanha. Tipo, ele é realmente um cara muito legal. E aí o Mark, por outro lado, é assim. Ele cresceu tocando música. Ele cresceu na igreja e agora está numa banda de metal. Já tem uns 50 anos e é simplesmente, absolutamente um cara muito legal. Tão tranquilo. E eu fico, cara, esses dois caras são tão diferentes e tenho certeza de que eles podem encontrar algo em comum, certo? Então, estou procurando maneiras de gostar quando Randy e Mark estão lá fora. Olá, pessoal, vamos sair, vamos tomar uma cerveja. Tipo sair, café. Tem uma churrasqueira no seu quintal, certo? Nós poderíamos fazer isso. E então... Mas é como se eu estivesse construindo lentamente essa vila, e é como se eu não tivesse iniciado o contato com Randy, eu não saberia de todas essas coisas legais. E sim, há algumas coisas em que discordamos e chegamos a um acordo sobre elas. Nós discordamos um pouco, mas estamos tranquilos. E o mesmo aconteceu com Mark. É como uma mini vila legal com nossas 3 casas em uma fileira. E então... Do outro lado do Randy tem uma família nova que acabou de se mudar do Colorado. Eu sou do Colorado. Então é como se precisamos iniciar a conversa. E do outro lado do Mark tem uma família indiana e uma casa multigeracional. Então é como, cara, há tanta diversidade só nas nossas 4 casas aqui nesta rua. Então é tipo, o que a gente... Como eu encontro um ponto em comum? Vou te dar uma dica do que eu faço. A gente mora em um bairro muito amigável para cachorros. Fui de um lado ao outro do quarteirão, bati nas portas dos 2 lados. Oi, sou o John, moro no 312. Esse é meu cachorro, Saati. Se tiverem algum animal, adoraríamos cuidar dele se viajarem. Legal. E essa é uma boa maneira de quebrar o gelo. Precisa quem são seus vizinhos. Você faz? Certo. Olhei para a esquerda e direita e disse, não sei quem são muitas dessas pessoas, e vivemos juntos. Sim. E acho que há uma parte da cultura do Texas a qual muitas pessoas se adaptam quando a conhecem. Porque temos muitos transplantes. Não posso dizer muitas. Quantas pessoas vieram da Filadélfia, Nova York, etc. e disseram estavam com medo de vir para o Texas, porque todos andamos com armas na cintura e pessoas fazem isso. Sim, eles não acreditam o Texas é amigável. Indo embora... Sim. Certo? E como vemos até mesmo no DNA do nosso amado Hab, quando acontece um desastre, eles estão lá no terreno. Eles espancaram a FEMA, a Cruz Vermelha, todo mundo, certo? E é como se, eu acho que como seguidor de Cristo fosse... É importante pra nós termos uma mentalidade de aldeia e olhar pra fora e, tipo, voltar ao começo, ver a humanidade nas pessoas. Enquanto Jesus andava, ele sempre pensava, penso na mulher no poço. Tipo, eu tenho estudado muito essa história específica. Ele vai pra uma área onde sua origem e sua família jamais seriam encontrados, nem que fosse em Samaria, certo? Ele está lá, você sabe, ele está. Ele é Deus em carne, então há um pouco de compreensão. Como se ele estivesse tramando algo aqui. E ele encontra essa mulher no poço. Então ele está conversando com uma mulher em uma cultura onde homens não falavam com mulheres. Ele está em uma área chamada Samaria, que tem uma origem diferente. Há uma certa confusão cultural e eles batiam de frente com o povo judeu e os samaritanos. Eles batiam de frente. Eles não eram amigos. E então essa mulher, tipo, ele menciona várias coisas sobre o passado dela, mas no final ele diz algo como, sim, e eu sou o Messias. Ela fica tipo, sim, mas ela imediatamente volta pra aquela questão de contenda, pra aquilo que poderia causar divisão.
E Jesus ultrapassa isso e diz: sim, um dia vamos adorar em espírito e em verdade. E o Messias está aqui. E ele basicamente se revela para ela. E apesar de tudo isso, ela vai até a sua aldeia e traz pessoas para conhecer Jesus. Então, tô tentando lembrar a pergunta que eu ia fazer. A pergunta que eu tenho é: quais seriam, talvez, alguns passos que você daria para a geração Z e a geração Alpha enquanto eles estão por aí? Vamos supor que eles estão indo ao Reb para os pais, para buscar alguma coisa, ou estão no jogo de futebol do irmão e estão apenas em meio a uma multidão de pessoas, ou então estão na escola onde não podem usar o celular. Agora, A gente chocados. sim, é uma lei que foi assinada no Texas que eles não podem usar o celular. Tipo, eles não podem ficar no celular durante o horário de aula, né? Então, algumas escolas são bem rigorosas quanto a isso, mas outras são um pouco mais flexíveis. Mas eles deixam os alunos ficarem com o celular, só que não podem usar, então eles acabam tendo que conversar mais. Então, o que você faria para incentivar a geração Z e a geração Alpha a serem provavelmente mais voltadas para a comunidade, mais orientadas para a vila? Voltadas para a comunidade. Essa é a questão, porque vejo essas crianças saindo bastante e elas são muito sociáveis, e acho que eu olharia para isso de uma forma meio oposta. Eu aconselharia, em primeiro lugar, a construir uma base sólida de conhecimento e escritura bíblica. Como falamos sobre isso antes, há muitas igrejas diferentes por aí, e realmente cabe ao indivíduo entrar, sentar e ouvir quem está atrás do púlpito, decidir e decifrar o que ele realmente está dizendo, certo? É uma igreja viva, é uma igreja afirmativa, é uma igreja morta, é uma igreja real, etc, etc. E número 2, lembre-se apenas de como você se apresenta. Sorria, certo? Esteja aberto a conhecer pessoas e o Espírito o guiará e conduzirá. Mas sempre entenda isso quando estiver passando por dificuldades, e isso é algo que eu diria a eles com sinceridade. Quando você está passando por dificuldades, é natural pensar que você é o único passando por isso. Mas quando você supera isso, você percebe que não é. E isso é algo muito comum. Sim, claro. E apenas entenda que as pessoas estão passando por coisas, mesmo que sorriam para você, apenas presuma que enfrentam algo. Disponibilize-se. Sim, claro. Isso é bom. Assim como não fazer aquele "e aí, tudo bem?" do sul do Zernior. Mas tipo, Deus te abençoe. Como você está de verdade? Tipo, como você está mesmo? Sim, estou por aqui, estou Disponível. Sim, claro. Isso é bom, isso é bom. Ah, você mencionou coisas da igreja. Eu quero chegar nesse assunto. Mas eu queria perguntar, com um pouco do seu histórico, sabe, empresário de nível executivo, tudo isso, a geração Z indo para uma entrevista de emprego. Lá vamos nós, aí vem. Isso. Quais são as perguntas que, como executivo, como chefe, você acha que realmente teriam impacto para você? Assim como a geração Z faz essa pergunta sobre sua empresa ou organização, o que os diferenciaria de qualquer outro candidato? Sabe, se eu estiver falando com um garoto recém-saído do ensino médio, da faculdade ou até mesmo do exército, certo? Gosto que as pessoas sejam honestas e perguntem: qual é a oportunidade para mim aqui? Certo? O que posso aprender? O que posso aprender com você? Como é o treinamento? E uma coisa que eu aconselharia aos jovens, que para mim todos são jovens agora. As pessoas fazem o que é inspecionado e não o que é esperado. Então faça o que é esperado. Mas também saiba que você será inspecionado e, se fizer ambos, vai se sair muito bem. Sim, claro. E então eu acho que a coisa mais importante que esses jovens podem fazer é ser honestos e perguntar: o que você precisa de mim? Tenho uma compreensão da função. Aqui está o que eu gostaria de alcançar nos próximos 3 a 4 anos. Legal. Certo? E acho que isso cria a expectativa de que você não é apenas um carimbo, você está aqui para aprender e também pode ser treinado. E eu também diria ao empregador: olha, eu sou muito treinável, porque isso é muito importante. Tudo aquilo que você fez no passado para chegar até aqui é ótimo, mas temos um método de fazer isso, temos uma cultura, e o mais importante é conseguir se adaptar à cultura. Certo? De qualquer organização. Sim. Também não há problema em ser honesto e real e não tentar apenas conseguir um emprego, porque eventualmente fica muito mais estranho ser demitido de algo que não é uma boa opção. Certo. Do que certo não fazer as perguntas certas logo no início. E hoje isso acontece cada vez mais rápido. Sim. Definitivamente. Certo.
Então, com o advento da tecnologia e das mídias sociais, cada vez mais pessoas não estão conseguindo emprego ou estão sendo demitidas devido ao conteúdo que postam ou coisas postadas sobre elas. Certo. Então, como você faria? O que você esperaria de um funcionário ou candidato? Quando se trata de mídias sociais, tipo, o que seria um sinal de alerta pra você ao falar sobre mídia social? Então, aqui está o que eu diria a qualquer rapaz-moça saindo da escola-faculdade, entrando no mercado de trabalho. Entenda que, uma vez que algo é exposto para sempre. Estou na área de tecnologia empresarial há 30 anos. Eu sei mais sobre tecnologia. Esquecerei mais sobre tecnologia do que a maioria das pessoas aprendeu, pelo menos no que diz respeito a vendas e desenvolvimento de negócios. Esteja atento. Há um tempo, um lugar e uma plataforma para tudo. Mas para entender, as pessoas têm acesso a isso. Nem todo mundo vai concordar com você. E está tudo bem. Certo. Quanto à sexualidade, de jeito nenhum. Não coloque nada sexual por aí. Se você quiser discutir sua política, faça isso de maneira inteligente. Qualquer outra coisa desse tipo, compartilhe sua opinião, compartilhe seus pontos de vista. Não precisa ir ao extremo. Não precisa parecer irritado, pois sistemas de IA agora te rastreiam e te encontram nas redes sociais. Se você faz coisas assim, existe reconhecimento facial e te encontram. Cláusulas éticas ao trabalhar para uma organização. Mas se você tiver consciência situacional e sabedoria, acho que vai ficar tudo bem. Sim, eu também acho que isso é bom. É como quem você segue, né? Isso realmente importa. Tem gente que está no meu círculo próximo e eu estou curioso, então vou ficar mexendo nas redes sociais. Vou verificar certos influenciadores, apresentadores de podcast ou apresentadores de podcast e verei. Essa pessoa os segue. Nossa, cara. Tipo, eu realmente pensava diferente sobre eles antes de saber disso. E então é tipo, isso não é loucura? É selvagem. E então, mas eu também penso, ok, eu sei que posso simplesmente ir e conversar com eles sobre isso. Tipo, ei, você segue fulano, qual é a desse rolê? Ou sabe, então existe uma certa responsabilidade que vem com estar online. Não é tão anônimo assim. E eu acho que muita gente está percebendo isso e já sente isso há um tempo. Pelo menos há 10 anos. Quero dizer, se você lembra do shock jock Anthony Kuma, né, que tinha um grande programa de rádio em Nova York, bem, ele foi lá e postou algo online. E foi isso que fez ele ser demitido. E ele ganhou milhões. Se isso pode acontecer com alguém assim, pode acontecer com qualquer um. E há muitas pessoas que agora vão sentir essa dor por causa disso. Então é só isso. Não é loucura alguém clicar em um botão para seguir por algo que lhe te interessou? E você pode não ter ouvido esse conteúdo há anos, mas ele está no seu rastreador e agora as pessoas estão fazendo suposições sobre você. Esse é o mundo em que vivemos. Sim, isso é bom. Doce. Bem, obrigado, John, pela conversa. Sobre tudo isso da sua perspectiva. Obrigado por compartilhar sua sabedoria da geração X conosco, jovens. E espero que isso faça algum bem pra alguém. Acho que vai sim. Então, obrigado por ter vindo. No próximo episódio, vamos falar um pouco mais sobre igrejas. Falando sobre as diferenças entre igrejas, como encontrar uma boa igreja, como determinar se é uma boa igreja, ou talvez uma que não seja tão adequada. Então sim, isso provavelmente é mais para os nossos filhos indo para a faculdade. Mas estamos animados por ter um recurso e por compartilhar um pouco mais de perspectiva no próximo episódio. Então, obrigado por estarem conosco, alunos da Gateway. Nos vemos no próximo episódio.